irmãos, muito bom dia. Que a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor, seja com cada um de vocês nesse dia. Quero compartilhar com os irmãos o Salmo de número 100, que diz assim: celebrai com júbilo a Yahvé, todos os habitantes da terra. Cultuai Yahvé com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que Yahvé é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque Yahvé é bom e o seu amor dura para sempre, sua fidelidade de geração em geração. Nós estamos ansiosos para nos reencontrarmos, para celebrarmos o nome do nosso grandioso Deus. Enquanto isso não acontece, que a sua casa possa ser um trono de louvor, um trono de adoração ao Senhor. Não perca essa oportunidade de, junto com a sua família, de junto com os seus, nesse momento, poder exaltar e bendizer o nome do Senhor, trazê-lo até a sua casa através do entoar da adoração, dos louvores, das orações, da pregação do Evangelho. Que a tua casa seja a igreja de Jesus e que você possa adorá-lo na beleza da sua santidade. Então aproveite esse momento, se coloque de pé junto com os seus, oremos ao Senhor e louvemos a Ele na beleza da sua santidade. Grande Deus, nós celebramos o Teu nome, exaltamos a Tua majestade pelo Teu infindo amor, Senhor, pelo Teu cuidado com o Teu povo, por tudo que Tu tem feito por cada um de nós até este momento. Pai Santo, assim como Tu tem nos guardado e nos livrado até agora, ó Deus, te pedimos que assim permaneça, até o dia, ó Deus, que possamos nos reencontrarmos, nos abraçarmos e que como família de Deus, possamos novamente louvar o Teu nome em comunhão de todos, Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa celebração nesta hora, a nossa adoração, recebe o clamor do Teu povo, que em ansiedade, ó Deus, deseja Te ver. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nesta hora e recebe a nossa adoração. No precioso e bondoso nome de Jesus, nosso Senhor, te oramos, amém e amém. Louve ao Senhor na tua casa nessa hora, meu irmão, se coloque de pé junto com os seus e adore a Deus na beleza da sua santidade. Bom dia, meus amados irmãos, eu convido você essa manhã a adorar o Senhor junto comigo. Declare que ao erguermos as nossas mãos e clamarmos a Ele, Ele é poderoso para fazer muito além do que podemos pedir, pensar ou até imaginar. Então, enquanto você adora em espírito e em verdade. Adore, crendo que Ele pode fazer. Amém? Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de
graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, diga isso, digno és. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Declare: santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Continue adorando junto comigo. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Peça, Espírito Santo, que te encha. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar.
vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Você pode dizer isso? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Deus amado, eu quero pedir ao Senhor, Deus. Nesse momento, muitas pessoas estão em seus lares e não conseguem levantar suas mãos, Deus, porque não tem te buscado, porque tem vacilado na caminhada. Mas, Deus, nós te pedimos misericórdia, Deus, te pedimos perdão pelas nossas falhas e pedimos ao Senhor, Deus, ao teu Santo Espírito, que nos ajude, Deus, a levantar nossas mãos para te adorar. E nos lembre sempre, Deus, que nós te adoramos não porque nós merecemos, mas porque o Senhor pagou o preço, porque o Senhor nos amou primeiro. Então, Deus, nos ensine, Deus, para que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Nós precisamos entender que não é por nós, não é mérito nosso. É através do seu Filho. Nós queremos te louvar, Deus, e te agradecer porque nós podemos louvar o Senhor graças à tua graça, essa maravilhosa graça. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Quero compartilhar com os irmãos o texto do profeta Ageu, no capítulo 1, a partir do verso 4, que diz assim: Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz Yahvé dos exércitos: considerai o vosso passado. Semeaste muito e recolheste pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebei, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. O profeta Ageu aqui está chamando a atenção do povo, porque o povo havia se esquecido dos cuidados que deveria ter para com a casa do Senhor. O povo tinha acabado de regressar do exílio babilônico e estavam reconstruindo as suas casas, estavam construindo os muros de Jerusalém, mas o templo do Senhor estava ali abandonado, largado às traças, né, como nós dizemos nos dias de hoje. Eu louvo a Deus, meu irmão, porque essa realidade não tem acontecido nesta casa de oração. Durante esse período de quarentena, nós avançamos em muitas frentes, conseguimos fazer reformas em diversos lugares da igreja, em salas, em estrutura, inclusive para a honra e glória do Senhor, a derrubada do compasso já está sendo efetivada, com muita luta, com muita demora, porque o concreto ali é duro, mas maior é o Senhor, maior tem sido as nossas orações e nós temos prevalecido. Então muitas coisas a nossa igreja tem realizado a nível de obra física, também a nível de obra espiritual. Esta semana nós produzimos mais 77 cestas para serem distribuídas na nossa comunidade. Já havíamos distribuído 25 mais ou menos
e temos agora mais 79, melhor dizendo, a serem distribuídas. Isso é motivo para nossa gratidão, para alegria, e é motivo de festejarmos pela fidelidade dos irmãos. O Senhor tem superabundado a nossa materialidade, as nossas finanças, e isso devido à fidelidade de cada um dos irmãos. A minha convocação é para que essa fidelidade permaneça naqueles que são fiéis. E aqueles que têm sido dúbios nesse ato da sua vida, meu irmão, pegue o livro do profeta Ageu, leia, reflita mais sobre esse texto do capítulo 1, verso 4, 5 e 6, que os irmãos vão ver que Deus convoca o seu povo a uma fidelidade, para que inclusive haja sim prosperidade entre nós. Deus tem nos abençoado e nós queremos que você também seja abençoado. Seja fiel ao Senhor, como o Senhor tem sido fiel a você também. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. É meu prazer estar em tua casa. Encontro refúgio sob tuas asas. Felizes te louvam os que contemplam tua glória, tua glória. Anelo, desejo, me nego pra rezar contigo, te busco, pois quero permanecer toda a minha vida em ti. Estar um momento em tua presença vale mais que tesouros, mais que a vida. Felizes te louvam os que contemplam tua glória, tua glória. Anelo, desejo, me nego pra rezar contigo, te busco, pois quero permanecer toda a minha vida. Anelo, desejo, me nego pra rezar contigo, te busco, pois quero permanecer toda a minha vida em ti. Felizes são quem tem em ti sua fortaleza. Em meio às tribulações, renovam suas forças em ti. Felizes são quem tem em ti sua fortaleza. Em meio às tribulações, renovam suas forças em ti. Anelo, desejo, me nego pra rezar contigo, te busco, pois quero permanecer toda a minha vida. Anelo, desejo, me nego pra rezar contigo, te busco, pois quero permanecer toda a minha vida em ti, toda a minha vida em ti, toda a minha vida em ti. Deus amado, eu quero nesse momento te agradecer
porque antes de nós sermos fiéis, o Senhor é fiel, e o Senhor tem nos sustentado de cada casa, e nós ofertamos não pensando em receber algo em troca, mas sim entendendo aquilo que nós já recebemos é muito maior, e mesmo 10%, ou até se a gente desse tudo que a gente teria, não seria o bastante para pagar aquilo que o Senhor já fez. Então entregamos essas ofertas, Deus, por gratidão. Gratidão pelo que o Senhor já fez. Muito obrigado, Deus, porque nós não podemos pagar, porque se chama graça. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, diante de todo o cenário que nós temos enfrentado, eu queria refletir com os irmãos num texto em especial nesta manhã. Texto de Romanos, capítulo 13, diz assim a palavra de Deus, do verso 1 ao 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela essa palavra viva, eficaz, profunda, tremenda e transformadora em nossas vidas. Pedimos-te, Senhor, nesta hora, que tu conduza a nossa mente. Livra-nos, ó Deus, de todo preconceito. Livra-nos, Senhor, de toda ação contrária da nossa própria volição e até mesmo, ó Deus, de uma ação do inimigo nas nossas mentes. Que em nome de Jesus, sensíveis ao teu Espírito, possamos entender a tua vontade, a vontade da tua igreja, para o teu povo, nos dias que se chama hoje, Senhor. Para que, ó Deus, em meio à caminhada cristã e em meio ao mundo de autoridades e de política na qual estamos inseridos, não venhamos a pecar contra ti. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a Tua palavra em toda a plenitude daquilo que ela quer nos revelar e que ela possa trazer, ó Deus, a cada um de nós aquilo que é o Teu querer para nossas vidas. Recebe a nossa gratidão, a nosso louvor, recebe, ó Deus, a honra, a glória que só a Ti pertencem e que saiamos deste lugar ou desta mensagem, ó Deus, instruídos naquilo que Tu queres de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual a relevância ou qual é o papel de nós como igreja ou cada um de nós enquanto cristãos em relação à política? É muito difícil tratarmos sobre esse assunto nos dias de hoje devido a tanta polarização que estamos vivenciando no nosso meio. Porque a tendência dos que me ouvem é tentarem de alguma maneira se defender ou atacar. Se eu falar aquilo que talvez vá de encontro ao seu pensamento político, social ou governamental, talvez a sua tendência seja me atacar, acreditar que eu estou usando desse momento para fazer política ou de alguma maneira criticar os postulados que você defende. Do outro lado, pode ser também que alguns possam se sentir privilegiados, como se eu de alguma maneira estivesse apoiando os seus ideais político-partidários e tudo mais. Eu quero deixar bem claro que não é nada disso. Aqueles que convivem diretamente comigo, mais próximos, tanto membros da igreja quanto não membros, sabem muito bem que não sou afeiçoado à politização e muito menos à partidarização
dessa política. Eu não faço parte, eu não gosto, eu não me envolvo. Contudo, irmãos, eu não posso negar que, como cristão, a palavra de Deus nos dá orientações no modo no qual devemos nos posicionar, não só diante da política, mas principalmente diante dos governos que estão instituídos sobre nós. Paulo, quando escreve essa carta, notem, ele escreve aos romanos, ou seja, ele escreve para a igreja que estava na capital do império. Ele escreve à igreja que lidava diretamente com o imperador, com as ordens imperiais, sem intermediários. Paulo, então, vai passar a orientação de como essa igreja deveria se relacionar, de como os cristãos dessa igreja deveriam se relacionar com o Império Romano, com o imperador romano e todos os seus governantes e senadores. É bem verdade, irmãos, que esse namoro que hoje existe entre igreja e Estado nunca deu muito certo. Nunca foi bom para ninguém, nem para a igreja e nem para o Estado. Se você ler a história da igreja, depois de Cristo, claro, se você ler essa história, você vai perceber claramente que em algum momento sempre a igreja acaba tendendo à corrupção e ao esvaziamento dos seus valores éticos e morais pelo seu envolvimento político. E a política, por sua vez, muitas vezes se sentindo tolhida pela religião, usa da sua força também para, de alguma maneira, rebaixar ou tentar conter, de alguma maneira, a religião. Isso era assim ao longo da história, isso é assim nos dias de hoje e muito provavelmente será até a volta de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que não existe a possibilidade da união da igreja com o Estado. Nós, batistas, defendemos como um dos nossos princípios fundamentais a total separação entre igreja e Estado. Mesmo depois da Reforma Protestante, quando há o rompimento oficial ali no dia 31 de outubro de 1517, com as 95 teses de Martinho Lutero sendo pregadas às portas do castelo de Wittenberg, ainda assim, a igreja nascente com Martinho Lutero, ela entendia que igreja e Estado ainda, de alguma maneira, comungavam alguma união. E isso vai perdurar durante muito tempo. E até hoje, muitas igrejas, ainda que protestantes, defendem a ideia da união da igreja com o Estado. Porém, um movimento surgido chamado anabatistas, eles eram totalmente contrários a esse tipo de ligação, de envolvimento da igreja com o Estado. Eram totalmente contrários e os primeiros batistas influenciados por esse movimento chamado anabatista, eles também definiram e entenderam que isso era algo nocivo à igreja. Não só por entenderem por princípios particulares, mas principalmente alicerçado nas Escrituras, na palavra de Deus. O poder temporal não está subserviente à igreja de Jesus. Da mesma maneira que a igreja de Jesus também não está subserviente ao Estado. Mas ainda que um não esteja subserviente ao outro, um não esteja debaixo da autoridade do outro, nós entendemos que eles fazem parte do mesmo Deus que servimos. A ideia do Estado e a ideia da igreja é a ação de Deus no meio do povo. Quanto a isso eu não tenho nenhuma dúvida. O Estado tem sim a ordenação de Deus da mesma maneira que a igreja tem. Quando nós vamos refletir na história bíblica, ou melhor, nesse texto bíblico, alguns posicionamentos ficam muito claros para nós diante disso. Volto a dizer, meus irmãos, que eu não quero que nenhum dos irmãos tomem como partido como se eu estivesse atacando A, B ou C, ou mesmo que eu estivesse defendendo A, B ou C no âmbito da política. Mas eu preciso, como crente em Jesus e como pastor das vossas almas, como diz as Escrituras, orientá-los em todas as áreas que a Escritura me impele a orientar. Na área financeira, na área emocional, na área psicológica, na área espiritual, na área política e em todas as áreas. Se não fosse
para o Senhor importante desse assunto ser tratado no corpo de Cristo, certamente Romanos capítulo 13 não estaria inserido na palavra de Deus. Certamente esta palavra não seria entregue e enviada para a igreja que estava no contexto do Império Romano, na capital do Império Romano. Então eu penso que isso é um fato importantíssimo. Mas a despeito disso tudo, irmão, eu quero deixar claro que profeta não vai a banquete de rei. Profeta não vai para comício. Pastores, na minha visão bíblica, não devem estar envolvidos com o campo político. Pastor tem um chamado de Deus que é cuidar das ovelhas, é cuidar do rebanho de Cristo, é orientar o povo de Deus. Esse é o chamado de Deus para com a minha vida e para com todos aqueles que têm esse chamado. Entendo que aqueles pastores que estão se envolvendo com política, eles estão traindo o seu chamado divino, estão traindo a ordenação de Deus para o ministério santo da palavra. Então, eu sou radicalmente contrário a esse tipo de envolvimento. Ainda assim, eu entendo que muitos cristãos precisam e devem sim se envolver com a política. Isso é algo bom, é salutar. Precisamos sim de representação, como todos os segmentos da sociedade também precisam. Porém, irmãos, o cristão deve ter que se comportar no âmbito político ou político partidário como um cristão. Se sua conduta no ambiente político fere de alguma maneira os princípios das Escrituras, fere de alguma maneira os valores cristãos, esse cristão precisa ser disciplinado pela sua igreja à medida que ele fere frontalmente os ensinos das Santas Letras. Então, meus irmãos, ainda que você seja um enganjador ou um enganjado na política, faça disso um instrumento abençoador para vidas. Não faça disso uma plataforma de ataque a outras pessoas e não faça disso, de alguma maneira, bens ou acúmulo de bens para si. Então todas essas questões são importantíssimas que se observe antes que nós entremos necessariamente no texto sagrado. Eu queria entrar no texto a partir do verso 1, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo. É interessante que o Paulo, ele vai dizer que são todos. Ele não cria exceções dentro dessa palavra. Ele vai dizer que todas as pessoas que estão recebendo aquela carta, ouvindo a leitura daquela carta, ou seja, os crentes da igreja em Roma, deveriam estar sujeitos às autoridades do governo. Ele não está falando aqui da autoridade eclesiástica, ele não está falando da autoridade pastoral, do bispo ou do presbítero. Ele está falando do imperador romano, ele está falando dos governadores das províncias, ele está falando dos senadores romanos. É como se hoje nós falássemos do presidente da república, do governador do estado e do prefeito da cidade, vereadores, deputados e muitos outros. Ou seja, meus irmãos, a nossa posição como cristãos é de submissão às autoridades. Notem, irmãos, que nós temos posicionamentos dentro do nosso estado, do nosso país, nós temos posicionamentos político-partidários diferentes. Nós temos políticos que são contrários um ao outro. Por exemplo, o presidente e o governador do estado do Rio de Janeiro não se dão bem. Fala mal aí um do outro, vivem brigando um com o outro. Porém, o nosso posicionamento como cristão é estarmos sujeitos a ambos. É estarmos sujeitos sim ao presidente da República e estarmos sujeitos sim ao governador, independente de se eu concordo com o presidente ou se eu concordo com o governador, se eu discordo do presidente ou se eu discordo do governador. O meu posicionamento como cristão é o que Paulo fala, que eu devo estar sujeito às autoridades do governo. E Paulo responde, dá o motivo pelo qual ele diz que nós devemos nos sujeitar. O motivo é simples, pois não há autoridade que não venha de Deus. Meu irmão, isso é muito sério.
O que o Paulo está dizendo aqui é que toda autoridade instituída, ela procede de Deus. E é muito fácil a gente entender isso, porque quando a gente adora a Deus, ou quando a gente vai ler os Salmos, o livro de Apocalipse, a todo momento nós percebemos que tanto o visionário do Apocalipse, os anjos que o louvam naquele lugar, como os salmistas, eles declaram que toda a autoridade pertence a Deus. Ora, se toda a autoridade pertence a Deus, qualquer outra autoridade que se levante, ou é uma autoridade opositora a Deus, que é o inimigo de nossas almas, por exemplo, ou é uma autoridade que foi dada pelo próprio Deus, seja ela qual for, eclesiástica, civil, governamental, familiar. Toda autoridade procedente de Deus é dada àqueles que agora detêm alguma autoridade. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 28, lá no finalzinho do capítulo 19 e 20, ele vai dizer: toda autoridade me foi dada. Dada por quem? Por Deus. Se toda autoridade fora dada a Cristo, ele também tem autoridade para relegá-la a quem ele quiser. Então as autoridades que temos hoje instituídas sobre nós, que eu e você acreditamos que fomos nós que elegemos A, B ou C, e de fato foi, mas entendemos que tudo isso está nas mãos e no controle do Senhor. Então, meu irmão, goste você ou não, eu quero dizer para você que o teu governador foi instituição divina, que o prefeito da sua cidade foi instituição divina, que o presidente da República Federativa do Brasil é uma instituição divina, que os deputados, senadores, vereadores e etc., todo esse corpo de autoridade é algo que procede de Deus. Eu sei que isso parece estranho, principalmente quando às vezes nós vamos ver dentro desse contexto algumas dessas autoridades tendo atitudes e ações que ferem frontalmente as Escrituras e que acabam desembocando no flagelo do povo como um todo. Eu sei que parece estranho, mas, meu irmão, se quem instituiu essa autoridade é o mesmo que colherá deles, ou melhor, é o mesmo que exigirá deles prestação de contas. Não cabe a mim, meu irmão, não cabe a você, de alguma maneira, como crentes em Jesus, nos insuflarmos contra o governo. Não cabe a mim e a você, de alguma maneira, nos rebelarmos contra as autoridades instituídas. Talvez você não goste da maneira como o seu governador ou prefeito ou presidente esteja governando a sua cidade, estado ou nação. Você tem todo o direito de não gostar, você tem todo o direito de discordar, mas você, como cristão, não tem o direito de se rebelar. Como cristão, o seu direito é orar pelas autoridades que foram instituídas sobre você. Hoje, infelizmente, a gente vive um estado de quanto pior, melhor, cujo objetivo é se desfazer das autoridades que estão instituídas. Meu irmão, tem muito crente embarcando nessa. O que eu tenho visto de crentes falando mal, quando as Escrituras dizem que a minha boca deve se abrir para abençoar e não amaldiçoar. Quando as Escrituras me dizem que eu preciso orar por essas autoridades. E a gente abrindo os nossos lábios, abrindo a nossa boca apenas para criticar, para falar mal e principalmente, e o que mais me preocupa, para produzirmos fake news. Para produzirmos informações que não temos a convicção que seja verdadeira, que não temos convicção de que seja confiável. Meu irmão, cuidado. Cuidado quando você fala que o governador, que o presidente, ou que seja lá quem for da autoridade, é ladrão. Cuidado quando você diz isso. As nossas tendências é dizer que todo político é ladrão. A gente tem essa mania. Mas a palavra de Deus diz, por exemplo, em Êxodo capítulo 23, o seguinte: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para ser testemunha maldosa. Você tem provas que ele é ladrão? Você tem provas que ele roubou o Estado? Não, eu não tenho. Então não diga isso. Valmir, eu tenho. Ele foi condenado, ele foi preso, foi julgado e condenado. Ah, aí é diferente. Aí você pode dizer, olha, fulano então é ladrão. Por quê? Porque ele foi julgado e condenado.
Então foi provado que, de fato, ele usurpou alguma coisa, ele se corrompeu de alguma maneira. Aí você pode dizer, mas aconteceu isso? Foi julgado? Não, não foi. Então você não pode dizer isso. Há um movimento hoje que me preocupa, inclusive de muitos cristãos, que falam determinadas coisas sem nem mesmo saber o que significa essa coisa. Eu perguntei, irmãos, durante os últimos 2 meses, eu perguntei para mais ou menos 15 cristãos, da nossa igreja e de fora da nossa igreja também, o que é um fascista? Meu irmão, dos 15 irmãos que eu perguntei, só um soube me dizer. Só um soube me dizer. Mas desses 15... pelo menos 5 deles acusam o presidente de ser fascista. Acusam o presidente de ser fascista porque a massa o chama de fascista. Porque há uma manobra jornalística, midiática, que o rotula como fascista. E aí, meu irmão, outros repetem. Eu não quero entrar no mérito da questão se é ou se não é. Eu só estou dizendo que quando eu chamo alguém de alguma coisa que eu não sei que coisa é, eu estou pecando. Eu estou rotulando uma pessoa de alguma coisa que eu nem sei se de fato ela é. Eu estou rotulando uma pessoa de uma coisa que ela não assumiu ser. E, salvo erro de pensamento meu, eu não me lembro do presidente em momento nenhum ter afirmado ou assumido a posição dizendo que é fascista. Então isso é uma dedução talvez de alguns que querem manipular informações. Então, meu irmão, cuidado com isso. Cuidado, porque tem muito crente sendo massa de manobra na mão da mídia. Tem muito crente sendo deixado levar por informações levianas e fraudulentas. Eu não estou aqui, meu irmão, por favor, não pense, para defender o presidente. Eu estou aqui para defender a legitimidade de uma informação. Então, por exemplo, o governador Witzel está sendo aí investigado e correndo o risco de sofrer impeachment por conta de desvio de verbas, né? Nesse caso aí dos hospitais, né? Meu irmão, entenda em nome de Jesus, há uma denúncia, não há ainda condenação. Denúncia é uma coisa, condenação é outra. A partir do momento que o governador for condenado, você pode dizer que ele é ladrão. Mas enquanto o governador não for condenado, você não pode dizer que ele é ladrão. Você pode dizer que ele é suspeito, você pode dizer que ele está sendo investigado, mas você não pode dizer que ele é ladrão. Então, meu irmão, os dois, o governador e o presidente, são adversários políticos. Eu não quero aqui defender nenhum e nem outro. Eu quero defender aqui a sã doutrina. Eu quero defender que você use a palavra de Deus também na política. Não de maneira politiqueira, mas que use a palavra de Deus com ética e retidão. Você não pode ser leviano, você não pode falar coisas que você não sabe que é verdade, que você não tem como provar. Ele é racista. Meu irmão, racismo no Brasil é crime. Ele foi preso pelo racismo? Ele foi julgado e condenado pelo racismo? Então você não pode dizer que ele é racista, meu irmão. Você não pode afirmar se a justiça não fez, se a justiça não confirmou tal acusação sua. Em nome de Jesus, não caia nesse engodo. Você está pecando contra o Senhor. Você está pecando contra o Senhor. O texto bíblico aqui, ele é claro em dizer isso. As autoridades provêm de Deus e as que existem foram por Ele ordenadas. Olha o verso 2, o que diz? Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus. Quem está se recusando a se sujeitar à autoridade, está recusando se sujeitar ao próprio Deus. Não sou eu que estou dizendo, não é uma interpretação do pastor Valmir. O texto é claro em dizer isso, meu irmão. Por favor. Meu irmão, ao longo da história, não só da igreja, mas ao longo da história, inclusive, do judaísmo, do povo de Israel, se você perceber, todas as vezes que o povo foi perseguido, seja Israel ou seja a igreja, tanto no período bíblico quanto no período pós-bíblico, você vai perceber claramente que sabe como a igreja combatia tiranos? De joelhos. Você sabe como a igreja combatia perseguição? De joelhos. Você sabe como a igreja combatia sistemas políticos? De joelhos.
A igreja nunca levantou bandeira de oposição a governo. A igreja nunca se levantou para pegar em armas, para depor ou destituir o governo. A igreja nunca foi para comícios e passeatas para derrubar governo. Sabe por quê, meu irmão? Porque profeta não vai em banquete de rei. Porque profeta não se mete com isso tudo. Nós somos a voz profética da nação para anunciarmos o ano aceitável do Senhor e o dia da vitória do nosso Deus. Se você está esperando a justiça deste mundo, se você está esperando a integridade plena dos homens desse mundo, entenda que você está andando na contramão das Escrituras. Entenda, a plena justiça social só existe no céu. O próprio Senhor Jesus disse que os pobres sempre estariam conosco. Sempre vai haver aqueles que precisam. É claro que a gente, por isso, não pode se isentar de fazer o bem. É claro que por isso a gente não vai fechar os olhos para o mal. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente precisa ter um posicionamento cristocêntrico. Nós precisamos ter um posicionamento bíblico em saber como atuar em meio à sociedade e em meio à política. A gente não pode sair por aí falando mal e criticando o governo, seja do prefeito, do governador ou do presidente, porque a gente discorda da visão política, da visão partidária, ou porque a gente discorda daquilo ou daquilo outro que ele tem realizado entre nós. A autoridade foi dada por Deus, ele foi instituído, investido dessa autoridade, eles gozam dessa autoridade. Cabe a nós respeitarmos, nos sujeitarmos e obedecermos. E se discordarmos, daqui a 4 anos, 2 anos, poderemos votar, então, em outra pessoa. Então, por favor, meu irmão, em nome de Jesus, não seja daqueles que se levantam com bandeiras para fazerem uma oposição a um governo, quando, na verdade, a única bandeira que eu e você precisamos ter na mão é a bandeira de Cristo, porque as Escrituras deixam isso muito claro, principalmente lá em Isaías, quando a palavra de Deus diz, a palavra no hebraico, Yavé Nissi, ou seja, Deus que é a nossa bandeira, Yavé que é a nossa bandeira. A bandeira que nós levantamos não é a bandeira do que o Jair Bolsonaro é o Messias, ainda que tenha esse nome, ou que o governador Whitson, ou que o Lula, ou que seja lá quem for. Cada um de nós temos as nossas preferências, cada um de nós temos os nossos posicionamentos, mas enquanto um governa, nós sejamos totalmente submissos em oração, sem falar mal, apoiando esse governo, desde que tudo isso, é claro, não vá contra a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, quando preso pelo mesmo sinédrio que havia condenado Jesus, e interpelado ali pelas autoridades judaicas, né, por Caifás e a sua turba, para que eles não mais falassem em nome de Jesus, Pedro fala que ele não poderia deixar de falar das coisas que via e ouvia. Ou seja, importa antes, irmãos, obedecer a Deus do que aos homens. Se há um conflito entre as Escrituras e o governo, é claro que prevalecerão as Escrituras e jamais o governo. É, por exemplo, o problema que a igreja da China enfrenta. Nós temos visto aí nos noticiários que a China tem intensificado de uns meses para cá a perseguição aos cristãos. Essa perseguição sempre houve desde a implementação do comunismo naquele país com Mao Tse-tung. Desde essa implementação, o cristianismo é perseguido. Estava sendo abreviada essas perseguições, estavam diminuindo essas perseguições, mas nos últimos meses as coisas intensificaram, pastores voltaram a ser presos, foram levados a campos de trabalho forçados, outros foram surrados, igrejas estão sendo fechadas, a Bíblia está sendo proibida a comercialização e a leitura. Então esse tipo de coisa está acontecendo novamente na China, mais um motivo para nós orarmos. Mas por que a igreja prevalece? Por que a igreja não fecha suas portas? Porque a igreja não vai se dobrar a uma ordem da política ou uma ordem governamental que seja contrária às Escrituras. Então nós entendemos que a fidelidade daquela igreja é ato de ser louvável. Mas nós vemos essa igreja se insuflando contra o governo? Não. Nós vemos uma igreja que clama a Deus de joelhos para que os portos sejam abertos e a liberdade
de expressão e da palavra de Deus sejam alicerçadas naquele país. Meu irmão, se você tem algo contra o seu prefeito, governador ou presidente, o meu conselho para você, como crente em Jesus, coloque teu joelho no chão, coloque as suas causas diante de Deus, as suas queixas diante do Senhor e ore por essa autoridade. Peça a Deus que ilumine, que a abençoe, que dê a ela discernimento, um senso de justiça, um coração quebrantado para com aqueles que mais precisam. Meu irmão, esse é o teu papel, esse é o meu papel, esse é o nosso papel como crente em Jesus. Que em nome de Jesus, meu irmão, a nossa igreja não esteja dividida, como nós vimos muitas igrejas, pela política. Eu garanto aos irmãos uma coisa, a nossa igreja jamais será palanque de político. O meu púlpito, não é nosso, né? O púlpito é meu, é desse pastor aqui. O meu púlpito jamais servirá de plataforma eleitoral para ninguém, nem pelos meus lábios e nem pelos lábios de outro. Mas o meu irmão, eu não posso deixar também de falar para o irmão dentro das Escrituras aquilo que de maneira muito clara eu tenho visto nela. Então, por favor, reflita sobre esta palavra. A nossa igreja não pode estar em desarmonia ou dividida por pensamentos políticos contrários. Nós precisamos estar unidos, lutando, acreditando e pedindo a Deus que dias melhores venham e orando ao Senhor que abençoe toda a classe política. Sejamos nós contrários ou não a elas. E no devido tempo, quando houver as eleições, nos manifestaremos. Se assim fizermos, evitaremos de estar pecando contra o Senhor e estaremos abençoando a vida daqueles que talvez nem gostemos tanto, mas que certamente precisam da bênção e da orientação de Deus para serem melhores governadores, melhores presidentes, melhores prefeitos. E eu espero que tenhamos maturidade para entender esta palavra e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor e orar pelas nossas autoridades, coisa que pouco fazemos, pedindo a Deus que Ele abençoe o presidente Jair Bolsonaro, o governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella, e que a vontade dele se cumpra sobre a vida desses três e que eles possam governar com integridade para um povo tão carente como o povo brasileiro. Fecha teus olhos, abaixa sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, quantas coisas, Senhor, temos visto e ouvido, ó Pai, no âmbito político. Coisas, Senhor, que às vezes nos dão medo. Mas, ó Deus, o maior medo que tenho é do teu povo, que talvez não tenha sido orientado da maneira correta na tua palavra. E, ó Deus, por isso, tem agido de maneira errada para com os políticos, para com o governo instituído sobre cada um de nós. Pai, nesta hora, eu peço que a tua santa e poderosa mão esteja iluminando, ó Deus, com sabedoria e com entendimento, o presidente da República Federativa do Brasil, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Dá a ele, ó Deus, sabedoria para governar 210 milhões de habitantes nesse Brasil. Sabemos, Senhor, que jamais um governante conseguirá ter a unanimidade do seu povo. Sabemos também, ó Deus, que a oposição feita às vezes é cruel e às vezes é até covarde. Mas te pedimos, Senhor, que assim como ele recebeu de ti autoridade para governar, que nenhuma força contrária, ó Deus, seja capaz de não permitir que este governo seja de fato estabelecido e faça aquilo, Senhor, que a tua vontade pré-ordenar e permitir para que seja realizado. Abençoa-o, Senhor, com integridade, com inteligência, ó Deus, com pulso, para que ele possa governar esta nação. E que a oposição a ele, Senhor, especialmente do teu povo, ó Deus, seja íntegra nas suas ações, que não haja leviandade,
e que o teu povo entenda a necessidade de clamar por ele, porque se ele for bom e justo a este povo, certamente isso redundará para todos nós. Mas, Senhor, se ele for mau e cruel para com o povo, certamente ele responderá por tudo isso diante de ti. Não cabe a nós, Senhor. Ó Deus, abençoa também o governador Wilson Witzel. Ó Pai, em meio a esta confusão que hoje está instaurada por causa de denúncias seríssimas feitas a ele, ó Deus, nós não sabemos o resultado dessas denúncias. Ó Deus, se elas forem verídicas e, ó Deus, aprouver a Ti tomar dele a autoridade que Tu mesmo deste, ó Deus, que isso seja manifesto através da lei e que, ó Deus, ele possa então ser retirado para que alguém melhor do que ele assuma o seu lugar. Contudo, ó Deus, se nada for provado, que ele possa ter lisura e transparência na sua gestão, que ele possa agir, ó Deus, com toda a integridade, com toda a franqueza, visando o bem-estar do cidadão carioca, visando o bem-estar do cidadão fluminense, Senhor, visando o bem-estar de todo o estado do Rio de Janeiro. Abençoa ele com sabedoria para governar. Ó Pai, também te peço pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, prefeito Marcelo Crivella. Abençoa ele, Senhor. Dá a ele sabedoria. Que, ó Deus, não haja inoperância, mas ação por parte dele em cuidar dos cariocas. Dá a ele, ó Deus, até mesmo discernimento para saber aonde agir e atuar e aonde não agir e não atuar. Ó Pai, toma ele nos teus cuidados, abençoa-o, Senhor, fortalece a cada um deles, Senhor, para que eles, tomados pelo teu Espírito, possam governar segundo o teu querer. Sabemos, ó Deus, que muitos reis, ó Deus, no passado, foram, ó Pai, usados pelo Senhor, ainda que não fossem teus servos. E ainda assim, ó Deus, houve prosperidade na sua nação. Então eu te peço, ó Deus, que independente da religião que professam, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar sendo com cada um deles, para que haja paz e segurança sobre esta nação, sobre este estado e sobre esta cidade. Abençoa-nos a todos e dá-nos discernimento para agir no amanhã. Obrigado por tudo. Dá-nos uma semana na tua presença de paz e que, ó Pai, em nome de Jesus, todo esse mal se finde, para que possamos estar novamente juntos, reunidos, louvando o teu nome e bendizendo a tua majestade. É o que eu te peço, oro e agradeço. No bondoso nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém. Meu irmão, guarda esta palavra no teu coração, se alimente dela, viva dela, para que você possa agir com integridade diante de Deus, mas também diante dos homens. A minha oração, e eu quero que você se una em oração também comigo por esse propósito, é para que agora em julho nós possamos retornar aos nossos cultos presenciais. Então, lute comigo em oração para que isso se cumpra e nós possamos estar novamente reunidos aqui na Primeira Igreja Batista em Pilares, Avenida João Ribeiro, 123. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre cada ouvinte nesta hora e sobre os nossos governantes e sobre todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.